Graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu amado, essa semana nós viemos falando um pouco sobre o reino de Deus em nós e através de nós e caminhamos para o fim desta série de conversas sobre o tema. Hoje terminamos falando sobre o ápice da criação de Deus, o homem. Será que o homem é obra do acaso, o aleatório da evolução? Será que este homem foi criado com uma função? E se já sabemos que ele foi criado para reinar, quais são os níveis de governo que o homem deve inferir sobre a realidade? As respostas para estas perguntas eu te dou logo depois da vinheta. Graça e paz lhes sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Bom demais ter você aqui e bom demais ter uma notícia maravilhosa para te dar. A nossa câmera chegou e eu quero agradecer a todos vocês que investiram no canal nesse sentido, investiram na transmissão dos cultos. Muitíssimo obrigado. Que Deus multiplique sobre a vida de vocês. Temos aqui a nossa iluminação, olha que coisinha bonitinha. Ela aumenta, ela diminui, ela troca a intensidade. Ela pode ficar branca, ela pode ficar amarelada, ela pode ficar um meio termo entre as duas. Ah, que bênção! Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje nós encerramos, claro que a ideia era que a gente tivesse 5 vídeos, mas vão ser 3, em função de eu ter que me acostumar aqui com a câmera. Eu precisei mudar um pouco aonde eu ficava, em função da captação das cores da câmera, mas agora eu acho que eu estou me acertando, estou gravando à noite agora para ver se assim eu consigo equilibrar melhor a captação dela de luz. Então estou aprendendo a mexer, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, para a gente caminhar hoje para o fim da nossa série, vamos conversar sobre o homem. E a primeira coisa para a gente pontuar é que o homem não é fruto da aleatoriedade nem de uma evolução. O homem é criação intencional de Deus. Deus tem intenção em criar o homem. Deus cria o homem para uma função. Deus cria o homem com uma maneira de ser muito semelhante à existência de Deus. O ser humano, então, é o ápice da criação de Deus. Todas as coisas foram feitas até aqui pelo poder da palavra. E no 6º dia, Deus cria o homem com um toque, uma criação pessoal, uma criação carinhosa, por que não dizer, não é mesmo? Deus, desde o princípio, mostra que esse homem é feito para relacionamento, né? Ele é semelhante a Deus, ou seja, isso nos fala sobre a filiação com Deus, e ele é a imagem de Deus. Isso nos fala sobre sermos, então, governantes. Havia uma maneira de se pensar no Antigo Oriente Próximo que os reis, os monarcas, eram imagens dos deuses de seus povos, né? Como eram imagem, então eram autorizados a governar no lugar desses deuses, né, em favor dos deuses. Nós somos semelhantes, isso nos fala sobre sermos filhos de Deus, tem a filiação e a imagem que tem esta marca de que somos, então, governo. A essência do governo não está na imagem, mas o fim de sermos feitos imagem de Deus é que vamos então governar. Bom demais nós sabemos que não somos fruto do acaso, somos fruto da escolha de um Deus que, na sua livre escolha, Deus não cria o homem porque precisa, Deus cria o homem em sua completude, faz o homem para se relacionar com ele. E talvez seja essa a grande função do homem, né? Se relacionar. O homem é um ser relacional, assim como o Deus, de quem ele é semelhante, é um Deus relacional. Deus é trino, se relaciona plenamente no seu caráter, no seu ser. Nós também somos relacionais. O primeiro nível dessa relação é com Deus, uma relação vertical,
que não tem a ver com a nossa bondade ou a nossa escolha, mas tem a ver com a bondade de Deus que nos concedeu capacidade de nos relacionarmos com Ele e oportunidade de nos relacionarmos com Ele, né? Ele, inclusive, nesta relação, nos protege. E eu, sinceramente, tive dificuldade por muito tempo de entender qual era a função daquela bendita daquela árvore lá, do conhecimento do bem e do mal, porque ela está posta ali, visto que isso abria uma oportunidade para a queda do homem. Ela está posta ali para que o homem dependa exclusivamente, unicamente de Deus. Vocês devem depender de mim. Vocês têm liberdade em tudo que eu fiz, mas aqui, se vocês comerem, vocês morrem, não comam. Deus, através desta lei, Ele nos faz estar submissos à sua vontade, plenamente dependentes dEle. A vida da eternidade, a vida plena em Deus, depende de sermos submissos à vontade de Deus, né? Quando fazemos a nossa vontade, naturalmente, automaticamente, descumprimos com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que não comamos do fruto do conhecimento do bem e do mal e que então priorizemos o relacionamento com Ele. Eva, quando come, tira o seu olhar de Deus, coloca o olhar naquilo que ela poderia ser, descumprindo a vontade de Deus. Percebe? Ser aquilo que Deus quer que sejamos está diretamente ligado ao fato de estarmos submissos ao querer de Deus. Deus nos protege de nós mesmos. Ele quer que estejamos com Ele e que estejamos submissos à vontade dEle. Esse é o primeiro nível de relacionamento, né? Hoje podemos nos relacionar com Deus mais uma vez através do segundo Adão, do último Adão, Jesus Cristo, aquele que cumpre toda a lei em si mesmo, que leva sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus é caminho, verdade e vida. Jesus é mediador entre nós e Deus. E Ele abre mais uma vez um caminho para que possamos estar com Ele. E é lindo perceber isso, né? Que Deus está no jardim para se relacionar conosco. O jardim aqui, então, essa presença de Deus no jardim, nos remete à ideia do tabernáculo, né? Que era Deus no meio do povo. Deus está aqui, um protótipo do reino de Deus se estabelece, né? Da vontade de Deus se estabelece no Éden, tendo Deus no nosso meio. Deus está perto de nós. Deus quer falar conosco. Deus tem interesse em nossa vida. Deus tem interesse naquilo que Ele nos confidencia, aquilo que Ele nos confia, melhor dizendo, a fazer. A gente já falou sobre Adão reconhecer os passos de Deus e que isso nos mostra que Deus possivelmente já estivesse muitas vezes ali com Adão. E por que Deus estaria no Éden? Para conversar com Adão sobre aquilo que Deus confiou a Adão. Isso é tão pequeno perto de quem Deus é, né? Adão cuidava ali daquele parque nacional, a gente tem uma ideia de jardim como se fosse uma coisa pequena, né? O Éden imenso, com muita vida. Deus desce ali para falar daquilo que confidenciou a Adão. Interesse de Deus em falar de coisas que têm relação com a nossa percepção. Deus quer nos ouvir. Hoje temos um ambiente da oração para isso, né? A oração através de Cristo é o jardim que nós criamos, que não é mais no templo, não é mais no monte, é em qualquer lugar. Nós podemos buscá-lo em espírito e em verdade, e Ele está buscando quem assim seja e quem assim o faça. Adoradores que adorem em espírito e em verdade, né? O que somos adoradores, o que fazemos? Adorar em espírito e em verdade. Deus procura. Deus quer relação com o homem. Que coisa maravilhosa saber disso. Esse é o primeiro nível desse ser relacional que somos. É o primeiro nível de relação que temos. O nível vertical. Com esse Deus que tudo sabe, com esse Deus que nos chama e que quando convivemos com Ele somos vocacionados, né? A cuidar de determinados jardins. Deus aponta cada um de nós para um lugar. No relacionamento com Ele nós somos limitados, o que podemos fazer, o que não podemos fazer. No relacionamento com Ele somos empoderados, abençoados para multiplicarmos sobre a face da terra, abençoados para governar em Seu nome.
Que coisa maravilhosa saber disso, né? Mas este ser relacional, que é o ápice da criação, ele não se relaciona apenas em um nível, ele se relaciona verticalmente com Deus, mas interiormente consigo mesmo, né? Este homem que pensa sobre si e sobre a sua realidade o tempo todo. Nós fazemos isso sempre. Nós sempre estamos pensando sobre coisas que fizemos, escolhas que tivemos, estamos pensando nas nossas responsabilidades agora, estamos projetando uma vida para o amanhã, e tudo isso, o sucesso de tudo isso está ligado ao quanto vivemos bem conosco. E viver bem com a nossa própria condição humana, nós que estamos aqui lançados no mundo, que nos descobrimos no mundo já aqui, né? Que não vemos a escolha de ter estado, quando percebemos a existência, já estamos aqui lançados no mundo, com as aflições desse mundo, com as ansiosidades desse mundo, nos relacionamos com a nossa própria vida o tempo inteiro. O mundo que vemos é o mundo que percebemos, e o mundo que percebemos está diretamente ligado à nossa cosmovisão, à maneira que percebemos o mundo e padronizamos como o mundo é, o que esperar do mundo, qual é, então, as respostas, qual é a resposta para essa realidade, quais são as respostas para as perguntas que nos fazemos. Nós estamos sempre nos relacionando conosco. Esse relacionamento interno é o segundo nível de relação que o homem tem. E se queremos ter uma vida interna saudável, produtiva, é necessário que trabalhemos a nossa cosmovisão. Como fazer isso? Sabendo que a palavra de Deus é a grande história que interpreta a realidade da realidade. A verdade sobre tudo está na palavra de Deus. Já aprendemos isso semana passada. Terceiro nível de relacionamento é eu e o outro. Eu e o outro. Jesus nos dá um mandamento maravilhoso. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Isso é mais profundo. A gente já tinha uma noção da lei, que nós deveríamos amar ao outro, o próximo, como nos amamos. Cristo nos deixa um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros assim como eu vos amei. Olha que coisa absurdamente pesada Jesus nos dá, esta vida de entrega ao outro. O outro, então, é a medida que eu revelo da minha fé como transcendente. Se eu tenho fé no transcendente, se eu tenho relação com Deus, esta grande expressão se dá em como eu cuido do outro. A epístola de João diz que eu não posso dizer amar a Deus se eu não amo o outro, não é? Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar esse outro. Se eu não perdoo o outro, eu não sou perdoado. Eu amo o outro, eu perdoo o outro. A relação com Deus está muito ligada a como eu sirvo o outro. Jesus é este bom samaritano que até o próprio inimigo ele cuida da melhor maneira possível. É essa lição que Jesus nos deixa, que cuidemos uns dos outros. Esse é o grande conselho que Paulo continua nos dando em suas cartas, né? Que levemos as cargas uns dos outros, que possamos ser suporte uns para os outros em amor, que possamos corrigir uns aos outros, acompanhar a jornada uns dos outros, né? Uma só fé, um só amor, um só Deus e Pai de todos, unidade. Unidade é o que Paulo nos instrui a viver em Efésios. União é o que Cristo ora para que tenhamos lá em João 17, que sejam um como eu e o Senhor somos um. Essa é a oração de Jesus. O outro, então, é onde eu expresso o que sou, o que creio. O outro é o território da minha colheita. Se eu perdoo, sou perdoado. Se eu sou amado, se me amo, eu coloco amor no outro. O outro é o lugar onde eu vou semear coisas boas e ruins, e é de onde eu vou colher. É terreno da minha vida. Então, níveis de relacionamento deste ser ápice da criação, criado semelhante a Deus que é relacional. Fomos criados então para a relação, criados para a relação com Deus, criados para a relação interior, criados para a relação uns com os outros e criados para governo, que não é
governo sobre o outro eu sirvo. O nível de governo que Jesus nos ensinou a oferecer para os nossos irmãos é servindo eles. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Jesus governa com uma bacia e com um pano. Quando ele se abaixa diante de 12 homens, lava os seus pés, sabendo que apenas um deles estaria com ele no momento da aflição na cruz. Já parou para pensar que um negaria, o outro trairia, e dos 10 que sobram, 9 fugiriam. Cristo é tão inteiro no seu relacionamento que avisa antes: olha, vocês não vão suportar o que há de acontecer. Olha que coisa maravilhosa. Deus se relacionando conosco e não estando em nenhum momento pego de surpresa pelas nossas fraquezas. Deus sabe quem somos e escolhe se relacionar conosco e nos deixa essa lição de amarmos o outro, de servirmos o outro. O governo que Deus nos chama, este reino que Deus nos confia, a terra é sua, sujeite a terra, governe sobre a terra. O governo, a atitude de governo que de fato operamos como senhores, não é senhores uns dos outros, mas senhores da terra. E este cuidado da terra certamente não é uma exploração dela. O ideal ali que existe no Éden não é Adão retirando a riqueza para ele. Ele era dono de tudo. Adão, quando é instruído a governar, isso não tem relação com um homem explorador porque a terra é dele, mas um homem que zela daquilo que Deus fez perfeito e que já produzia sem que ele ali estivesse. Deus entrega para Adão um Éden que funciona na sua fauna, funciona na sua flora, sem que o homem sequer houvesse ainda sido criado. Então o homem é posto ali não para criar, mas para zelar do que funciona sem ele. Reino de Deus, zelar do lugar onde Deus nos planta. E quando nós começamos a entender que reino é em favor dos homens para a glória de Deus, em que eu zelo do que Deus faz, a minha cosmovisão precisa mudar, porque não é assim que o nosso mundo enxerga. Nós traímos uns aos outros por benefício próprio, nos esquecemos de Deus e usurpamos o mundo, dilaceramos a natureza. Quando nós olhamos para um homem que cada vez maltrata mais da terra que Deus faz, do ecossistema que Deus cria, da fauna que Deus cria, isso mostra o resultado do pecado de um homem cada vez mais afastado de Deus. O homem perto de Deus, o homem que tem este relacionamento primeiro funcionando, ele se relaciona bem consigo mesmo. E quando se relaciona bem consigo mesmo, não tem mais uma relação de disputa com o outro, portanto pode servir o outro, perdoar o outro, amar o outro. E este que está inteiro com Deus, inteiro consigo, inteiro com o outro, zela do que Deus faz. Uau! Que coisa impressionante. Os níveis de relacionamento que temos são níveis de governo. Quando nos relacionamos com um grande rei, aprendemos a ser como ele é. Não é isso que Jesus diz? Eu e o meu Pai trabalhamos até agora e tudo que faço é porque vejo o meu Pai fazer. Um relacionamento com um rei é um relacionamento de governo. Ele é o modelo do tipo de vice-reis que devemos ser. Esse é o modelo de governadores que devemos implantar na terra, cuidando dela e para o serviço dos homens. Como Deus cuida da terra? A terra, inclusive, manifesta a glória de Deus. Então, um homem que trabalha para a glória de Deus, ele não maltrata a terra, afinal de contas, a terra glorifica a Deus. Não é isso que Paulo nos diz em Romanos 1? Que tanto o eterno poder de Deus como as suas características são reconhecidas claramente através das obras criadas. Então, como que um homem que se relaciona com Deus e trabalha para a sua glória, que tem a imagem de Deus e governa para que o próprio Deus seja reconhecido, é um explorador da natureza? Não tem lógica. A natureza glorifica a Deus. Logo, eu cuido daquilo que glorifica a Deus. Percebe? Os níveis de relacionamento que Deus nos criou para ter são relacionamentos de governo.
Quando me relaciono com Ele, aprendo que tipo de rei devo ser. Quando me relaciono com o outro, aprendo como devo ser um rei útil. Afinal de contas, reino e império são modelos diferentes de governo. Império geralmente é tomado à força e os que são governados trabalham em favor da glória do governador. Num reino, não. Em um reino, o rei recebe o seu posto de rei por causa do seu sangue. Ele é herdeiro de rei, portanto, quando falece o rei, ele assume seu lugar. E num reinado, a terra é do rei. Os súditos, então, recebem o favor do rei. O rei os favorece quando lhes permite morar. O rei lhes favorece quando abençoa as plantações. O rei lhes favorece. Ele não usurpa, esse é um imperador. O rei favorece. Eu tenho a semelhança desse rei. Eu sou filho dele. E ele não morreu. Aliás, ele morreu sim. E quando me fez rei na sua morte, ressuscitou para que eu governasse com ele. Louvado seja Deus. Como isso me alegra, irmão. Saber que nós não somos obras do acaso, somos obra da intenção de Deus. E Deus nos criou para relacionarmos, porque somos semelhantes a Ele. A essência relacional deste Deus Trino é a minha essência. E eu me relaciono com Ele e assim aprendo como ser rei. Eu me relaciono com o outro e assim entendo como devo ser útil. E quando me relaciono com o outro, me relaciono com ele, eu aprendo mais sobre quem devo ser. O relacionamento interno. Quem está inteiro com Deus, está inteiro consigo. Quem está inteiro consigo, está inteiro com o outro. Quem está inteiro com o outro, cuida de tudo que Deus faz. Afinal de contas, tudo isso é para a glória de Deus. Eu acho que por hoje está bom, né? Já aprendemos bastante. Muito obrigado pela sua atenção nesse dia. Já estamos indo para 21 minutos de vídeo. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha sido edificado. E eu quero agradecer muito você que chegou até aqui. Com certeza é o tipo de pessoa que tem me dado feedbacks carinhosíssimos. E eu sou muito grato por pastorear vocês. Gente, eu me emociono sinceramente. As palavras que vocês têm me dado são palavras tão bonitas sobre os vídeos e sobre o trabalho que nós estamos desempenhando com a comunidade. Eu me emocionei. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelas palavras de vocês. Paulo ensina que a gente deve tratar com zelo, com respeito as pessoas que governam sobre nós, que nos lideram. Vocês têm feito isso comigo. Eu quero que vocês tenham certeza que cada palavra que vocês me dão é um ânimo absurdo. Isso injeta vida em mim. Saber que a maneira que eu estou servindo vocês, de fato, os serve e colabora para o crescimento de vocês. Amo vocês de coração. Um beijo. Semana que vem nós teremos mais vídeos no novo assunto que a gente vai desenvolver. Um abraço. Até logo. Que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.